Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos retratar a sua história, a sua trajetória, mas principalmente mostrar a sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos trazer mais uma empresa do setor de energia. Estamos falando aqui da Alupar Investimentos S.A. E a Alupar Investimentos é uma empresa indicada aqui pelos nossos inscritos, aqui muito solicitada, lá pelo meu amigo Anderson Assis. Oi, Anderson, que bom ter você conosco. Seja muito bem-vindo, um prazer poder lhe atender. Também quem sugeriu a Alupar foi o Shaolin. Ô, Shaolin, também muito legal ter você conosco. Obrigado pela sua participação, Shaolin. Também quem solicitou foi meu amigo Adilson, grande Adilson, parceiraço aqui do canal, sempre está junto conosco aqui também, a quem eu agradeço imensamente. E ao Adenísio Fonseca. Adenísio, que bom também ter você conosco, Adenísio. Seja muito bem-vindo também, um prazer poder lhes atender. E caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, canal Silas Negraf, e manda sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco participar aqui da construção e repartição de conhecimentos nessa época de turbulência na economia, mas muitas oportunidades estão surgindo aí, muitas empresas aí muito atrativas, né? E aí, naturalmente, que a gente tem que analisar cada uma delas, estudar o que cada empresa representa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber da sua situação econômica e financeira. E falando em situação econômica e financeira, você pode aprender a fazer todo esse processo de análise também através dos nossos cursos lá na Hotmart. Inclusive aqui no vídeo tem a descrição aqui para acessar ao nosso curso de análise de balanço para investimentos e também o curso de valuation, onde você vai poder aprender tudo que é necessário aqui para a gente poder entender os números, o que os números querem nos contar, né? E aí você também vai poder aprender a respeito dos números que vão mostrar a situação econômica e financeira de cada empresa. Mas vamos falar um pouquinho da Alupar, né? Até para você saber o que é a Alupar, o que ela faz. Voltando no tempo, lá no final dos anos 90, nós tivemos toda aquela leva de privatizações em diversos setores da economia brasileira aqui, e em especial o setor de energia. O setor de energia que ele acabou sendo privatizado. E aí foram surgindo fundos de investimentos, consórcios e grupos que se prepararam justamente para participar do processo de privatização. E um dos grupos que surgiu foi o Grupo Guaruparte. O Grupo Guaruparte é um fundo de investimento que também se preparou justamente para adquirir, através de leilão, linhas de transmissão. Então, eles começaram operando linhas de transmissão. E aí, com esses leilões de linhas de transmissão, foram ampliando a sua participação, até chegar no ano de 2007, todas essas aquisições que eles foram fazendo, eles concentraram tudo numa holding chamada Alupar Investimentos. Então, a Alupar Investimentos ela acaba sendo uma holding que ela centraliza diversas empresas ligadas justamente ao setor de transmissão. E na sequência também passaram para o setor de geração de energia. Então, hoje a Alupar ela trabalha na parte de geração com usinas hidrelétricas, PCHs, parques eólicos, mas também trabalha principalmente com a parte de distribuição, com mais de 7.900 quilômetros de linhas de transmissão espalhadas pelo Brasil. Chegando no ano de 2013, aí fazem o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, e com a captação de recursos a empresa continua nesse processo de aquisições e principalmente dos leilões, que à medida que vão surgindo, a Alupar vai participando. E aí com isso, então, vai firme com esses investimentos aí, com praticamente 30 sistemas de distribuição que a empresa possui hoje. Também trabalha na parte de geração com 4 usinas hidrelétricas, tem também 4 PCHs e também um complexo eólico formado por 5 parques eólicos. E além da participação aqui no Brasil, também passou a operar fora do Brasil, na Colômbia, onde também tem uma concessão vitalícia lá para transmissão de energia elétrica. E hoje o controle da empresa é tudo desse grupo chamado Guaruparte. Mas para que possamos entender como que está a situação da Alupar Investimentos, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e 2022 e também o primeiro trimestre agora de 2023, as informações mais recentes para que a gente possa entender o que é a Alupar Investimentos. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Alupar Investimentos S.A., referentes a 2019, 2020, 2021, 2022 e também agora o mês de março de 2023.
E por que 4 exercícios? Por que mais um trimestre? Porque quando você tem uma base histórica maior, você consegue ter uma ideia do que vem acontecendo com a empresa, de onde que ela está vindo, para onde que ela está indo, você consegue perceber tudo isso aí através da evolução dos números, razão pela qual nós procuramos, quando se trata de análise de balanço, e por ser um processo de comparação, então aí naturalmente que nós precisamos de no mínimo 2 exercícios. E a partir do momento que nós tenhamos aqui uma base histórica maior, a gente consegue ter uma visualização ainda melhor, razão pela qual eu trago aqui para vocês 4 exercícios, né? 4 exercícios encerrados na empresa e mais o primeiro trimestre agora de 2023. Então vamos começar lá pelo ano de 2019 para entender o que é a Alupar através dos seus números. É uma empresa de 19 bilhões de reais, é o tamanho da empresa. É tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. Uma grande parte está aqui dentro do imobilizado, 4 bilhões 426, que aqui é toda a parte de estrutura, de funcionamento da empresa, todo o capital fixo, né? E aí o ativo realizável a longo prazo, quando se trata de empresas do setor de energia, eles registram no realizável a longo prazo os chamados ativos financeiros de concessão. E o que é esse ativo financeiro de concessão? É quando você tem o direito de explorar um determinado serviço por um determinado período de tempo, esse direito ele tem um valor que a cada ano que passa, ele vai diminuindo, já que esse direito ele vai ficando cada vez menor. Então, esse direito de exploração de um serviço, ele entra aqui como ativo financeiro de concessão no realizável a longo prazo. E o que movimenta a empresa é o capital de giro. É o capital de giro porque de nada adianta ter uma estrutura se a empresa não tiver recursos para movimentar essa estrutura. E esses recursos de movimentação da estrutura é o chamado capital de giro, localizados aqui no ativo circulante. 5 bilhões e 400 lá em 2019. A empresa fecha 2019 com 3 bilhões e 894 milhões em caixa, dinheiro que ela tinha em caixa, banco e aplicação, 1 bilhão 298 milhões em contas a receber. Os estoques aqui, um valor bem pequeno, a gente mantém ainda até por uma questão de padronização com as outras empresas, porém esse estoque aqui é de uso e consumo. E os outros créditos, geralmente aqui, nós vamos ter os ativos financeiros de concessão de curto prazo e os tributos a recuperar. Razão pela qual a parte mais significativa do capital de giro que nós vamos abordar é mais aqui a parte de caixa equivalentes e o contas a receber. Chegando em 2020, a Alupar aumenta seu tamanho, vai para 22 bilhões 576 milhões e através dos leilões que ela vem participando vai aumentando ainda mais os chamados ativos financeiros de concessão, então aumenta aqui o realizável a longo prazo para 13 bi. Diminui o volume de dinheiro, de recursos, né, no capital de giro para 4 bilhões, diminui o volume de dinheiro em caixa para 2 bilhões e um aumento aqui no contas a receber que fecha com 1 bilhão 705. No ano de 2021, a Alupar aumenta agora para 25 bilhões 719 e nós vamos observar esse aumento aqui no realizável a longo prazo nos ativos financeiros de concessão. E aqui o capital de giro também apresenta uma elevação de aproximadamente 10%, fechando em 4 bilhões e 400, diminui mais um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 900, porém, em contrapartida, nós temos aqui um aumento no contas a receber, que agora passa de 2 bilhões de reais. Chegando em 2022, a Alupar agora é de 27 bilhões 933 milhões. E desse valor aqui, o capital de giro aumenta para 5.300. Agora a empresa volta a reforçar o seu caixa com 2 bilhões 688 milhões e continua aqui o aumento no contas a receber para 2 bilhões 357 milhões. Chegando em março de 2023, a Alupar agora é de 28 bilhões 614 e o capital de giro fecha em praticamente 5 bilhões 600. Aumenta um pouco mais o volume de dinheiro em caixa para 2 milhões e 800 e aqui nós temos também o contas a receber mais uma pequena elevação, indo para 2 bilhões e 400. Então o que nós observamos só olhando o ativo da empresa? Que é uma empresa que ela vem aqui, ó, numa crescente de 19 para 22, para 25, para 27, para 28, que a empresa vem aumentando os seus investimentos de 9 para 13, 16, 16, 17, no imobilizado de 4 vai para 4.600, 4.700, 5.300, 5.300, e o capital de giro também, ele vem mantendo aqui uma estabilidade acima ali de 5 bilhões de reais. Olhando agora o passivo, no passivo nós vamos ver da onde que vem os recursos para a movimentação da empresa, que parte é capital próprio, que é o patrimônio líquido, e parte é capital de terceiros, que é o total do endividamento.
E o total do endividamento da Unipar nesse ano de 2019, ele fechou em 11 bilhões, aliás, da Alupar, estamos falando da Alupar, 11 bilhões 829 milhões de reais, 61,1% o peso da dívida. Sendo que o passivo circulante, que são as dívidas de longo prazo, representa uma fatia maior desse endividamento, 9 bilhões 700. Então a dívida da empresa é de 61% de tudo aquilo que ela tem. Já no ano de 2020, a dívida ela sobe em valores nominais para 13 bilhões, porém o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 60,4%. Em 2021, a dívida agora é de 15 bilhões 718, ela volta para os 61,1%. Em 2022, 17 bilhões e meio a dívida, 62,9%, sendo que grande parte sempre aqui, ó, no longo prazo. E fechando agora 2023, a dívida total é de 17 bilhões 871 milhões, com 62,5%. Então, quer dizer, de tudo que a Alupar tem, ela deve 62,5%, só que grande parte das dívidas sempre aqui no longo prazo. E quais os resultados produzidos pela Alupar ao longo desse período aqui? O resultado ele começa com a receita de vendas, né? Então, a venda do seu serviço. Da venda do seu serviço, ela tem um custo para prestar esse serviço. E aí sobra um lucro bruto. Tem as despesas de funcionamento da empresa, sobra um resultado operacional. Tem os resultados financeiros, que podem ser positivos ou negativos, e sobra um resultado antes dos impostos. Paga os impostos sobre o lucro e sobra o lucro líquido. Portanto, em 2019, ela sai com um faturamento de 4,5 bi, vai para 6 bi 140 em 2020, esse faturamento caiu em 2021 para 5,200, e em 2022 a queda foi mais significativa, caiu para 3 bilhões e 800, e agora em 2023 acumula em 3 meses 1 bilhão, projetando aí um faturamento próximo de 4 bilhões para o ano de 2023. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. Ela vem com lucro de 1 bilhão e 600 lá em 2019, 2 bilhões em 2020, 2 bilhões e 100 em 2021, então mesmo com a queda de faturamento, o lucro acabou sendo bem maior. Esse ano de 2022, com a queda de faturamento, o lucro também acabou sendo impactado, 1 bilhão e 600, e aí finalmente agora em março, em 3 meses, ela acumula 387 milhões de lucro. Agora reparem que esse númerozinho que tem do lado do lucro aqui, o 35,7, é a margem, o que sobra líquido e limpo de tudo aquilo que ela gera de receitas, 35,7, 33,5, 40,6, 43,4, portanto, nesse ano de 2022, com a queda, mesmo com a queda do lucro, a empresa trabalhou com margens melhores, 43,4% de margem líquida. E esse ano vem trabalhando com 38,6% de margem líquida. Mas essas margens, daqui a pouquinho, nós vamos vê-las em gráficos, que eu vou mostrar a partir de agora, começando ali pela situação financeira. Na situação financeira, nós começamos ali com os índices de liquidez. A liquidez geral é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Quanto que a empresa tem para fazer frente ao seu endividamento. E esse número ele sai com 1,24 lá em 2019, 1,29, 1,31, 1,26 e agora esse ano fecha em 1,28. Praticamente ali você vê uma estabilidade na liquidez geral, fechando agora com 1,28 para cada R$1 de dívida, que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,28. Paga, sobra, tranquilo. A empresa tem capacidade de pagar todas as suas dívidas tranquilamente. Já a liquidez corrente mostra o dia a dia, o que vem acontecendo no caixa da empresa no dia a dia. Para cada R$1 de dívida que vence no curto prazo, no dia a dia, quanto que a empresa dispõe? 2,61 lá em 2019, esse índice cai para 1,78 em 2020, sobe ali um pouquinho para 1,80 em 2021, 2,10 em 2022 e agora em março fecha com 2,15. Para cada R$1 de dívida que vence no curto prazo, a empresa dispõe de R$ 2,15. Paga, sobra bastante, uma empresa muito folgada financeiramente. Olhando em termos de endividamento, nesse outro quadro aqui nós vamos ter o tamanho e o comportamento da dívida da Alupar. Ela sai com 61%, cai ali para 60,4%, volta para 61,1%, 62,9% e agora 62,5%. De tudo que a empresa tem, ela deve 62,5%. Nesse outro quadro aqui, os índices de rentabilidade, começando pela margem líquida que nós falamos há pouco ali na DRE.
quanto que a empresa ganha depois de pagar os custos, despesas, resultado financeiro, impostos, sobra quanto para a empresa? 35,7% era o que sobrava em 2019. 33,5% em 2020, 40,6% em 2021, 43,4% em 2022 e agora em 2023 vem trabalhando com uma margem de 38,6%. Já a rentabilidade do ativo é quanto que ela ganha em relação ao investimento feito na empresa. 8,5% em 2019, 9,10% em 2020, 8,3% em 2021 e 6% agora em 2022. E a rentabilidade do PL é o ganho que ela proporciona para os acionistas que já estavam posicionados na empresa nesses respectivos anos. Então, os acionistas tiveram um ganho de 21,8% lá em 2019, 23% em 2020, 21,2% em 2021 e agora em 2022, 16%. Ao ter as ações da Alupar, através dos lucros gerados, os acionistas tiveram ganho de 16% em 2022. Trago para vocês também aqui alguns indicadores relacionados às ações. Vamos começar ali pelo valor patrimonial. Quanto que vale uma ação da Alupar? R$ 7,86 com base no valor patrimonial. Então, com base em tudo aquilo que existe dentro da empresa, cada ação vale R$ 7,86. Porém, para você comprar uma ação da Alupar, você vai pagar R$ 9,40. Então, veja que o valor de mercado está acima do valor que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que nos dá um ágio de 20%, medido pelo preço por valor patrimonial, PVP, que fechou em 1,20. Lucro por ação nos últimos 12 meses, a Alupar gerou um lucro de 79 centavos por ação, o que dá uma rentabilidade da ação de 8,40%. Isso quer dizer o quê? Que ao comprar as ações com o valor de mercado, os acionistas, em se mantendo o volume de lucros que a empresa gera, os acionistas terão um ganho de 8,40%. Dividendos por ação, 41 centavos, é o que foi dividido, que foi distribuído de dividendos em 2022. A relação preço/lucro fecha em 11,90, praticamente 12, isso quer dizer, ao comprar as ações da Alupar, os acionistas vão levar perto de 12 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free Float, 75,15% das ações preferenciais estão sendo negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores. Então, estamos tratando aqui da Alup 4. Já as ações ordinárias têm um volume bem menor, 17,73% das ações negociadas livremente no mercado. Tag longa de 100%, isso quer dizer o quê? Que se a Alupar for vendida, é garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. E fecho aqui também com esse gráfico mostrando o comportamento das ações da Alupar Investimentos, da Alup 4, da preferencial, que ela sai lá em 2018 com R$ 4,50. Aí durante o ano de 2018 ali, ao chegar perto de 2019, ela sobe e passa a trabalhar no outro patamar de R$ 5,40 e aí em 2019 ela dispara e chega lá a bater em praticamente R$ 8,60 e quando está chegando ali em R$ 8,70 no começo de 2020, nós temos a pandemia, aquela queda que você vai ver bem no meio do gráfico ali, aí na sequência as ações já se recuperam, voltam ali a trabalhar na faixa de R$ 7,00, ao chegar em 2021, R$ 8,70, ao chegar ali em 2022, as ações PAS estão trabalhando ali na faixa de R$ 8,00 e agora ela vem ali praticamente numa estabilidade, mas uma pequena tendência de alta, como a gente vai vendo no final do gráfico. À medida que o gráfico vai avançando, o valor das ações vai subindo, até chegar agora, nesse último dia 12 de maio, com uma cotação de R$ 9,40. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu menor valor, quando que elas tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Alupar Investimentos S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Alupar Investimentos. Então, você veja aí, inclusive a gente tem recebido aqui mensagens aí dos nossos inscritos aqui, que vão nos retratando aqui a quantidade de empresas que tem, a quantidade de opções, e realmente as opções que nós temos em investimentos, elas são muito extensas, né?
porque quando você pegar na bolsa, você vai pegar as empresas que geralmente elas estão na mídia, e aí nós temos diversas outras empresas que elas estão correndo por fora, mas porém são empresas boas. Claro, nem todas elas boas, então por isso que a gente tem que fazer toda essa pesquisa, essa prospecção e buscar dentro da bolsa, lá nos cantinhos da bolsa, todas as empresas aqui para apresentar para vocês. E que nos ajuda naturalmente são os nossos inscritos aqui que vão mandando as sugestões, e aí a gente vai fazendo todo esse trabalho de pesquisa, né, de interpretação dessas demonstrações e apresentando para todos vocês. Por quê? Na hora de investir, o que é necessário? É saber aonde investir, saber qual é a melhor empresa para investir. E aí, naturalmente, que nós temos que avaliar os riscos envolvidos na operação, que estão relacionados à situação financeira e o endividamento das empresas, mas também a possibilidade de retorno através dos índices de lucratividade e rentabilidade. Então, ao avaliar os riscos e retornos, nós vamos ver qual empresa que vale a pena, qual empresa que não vale a pena, né? E aí, consequentemente, fazer a escolha sempre de forma consciente. E ao fazer essa escolha de forma consciente e também com segurança, é que nós vamos ter chance de aumentar e de melhorar ainda mais o nosso patrimônio. E a ideia do patrimônio, o que é? É justamente você ter uma vida mais digna, uma vida cada vez melhor lá na frente, né? E aí o canal Silas Engel procura contribuir e colaborar com vocês aí, justamente levando essas informações e aí junto com outras informações você poder fazer a melhor escolha possível e aí, consequentemente, obter sucesso dentro dos seus objetivos, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.